tive também uma missão de estudador, eu fiz questão de participar e não perder esses dois pessoas que são lançados. Muito obrigado por dedicar. Agradeço muito mesmo, muito a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, que me foi concedida por abraçar um problema e por ter o suporte do laboratório local, né, através do professor Bruno, que é o nosso coordenador científico, e ao mesmo tempo a oportunidade de encontrar, né, tantas pessoas admiráveis, tanto pelos projetos que têm desenvolvido, né, quanto pelo que já fizeram, ou que ainda podem fazer, né. Então, temos aqui também os estudantes, que têm nos auxiliado muito, né, e então, aqui até representado pelo Délio, né, o Délio, agradeço a todos, né, Délio, eu sei que alguns estão espalhados por aí, cuidando de outras coisas, ainda correndo, né, a nossa equipe maravilhosa. Mas o que me deixa muito feliz, mesmo com um atraso, né, do nosso cientista, vou até contar para vocês, nós queríamos ter trazido, né, o professor Rodovalho, que é um físico quântico que está aqui na ponta dessa mesa, e que tem nos liderado aí na nossa comunidade Sara Nossa Terra, né, e eu coloquei aqui o cristal. Né? Esse cristal de água, nós uma vez até conversamos, com o Marcos mesmo, né? Sobre aquelas experiências do fotógrafo japonês Masaru Emoto, que há 10 anos, há 12 anos, me impressionaram muito quando eu recebi como presente de uma aluna da graduação que era orientada por mim, ela tinha morado no Japão como Dekaseri, descendente de japoneses que foi até lá trabalhar numa esteira de lixo para juntar dinheiro para pagar uma universidade privada, e com esse dinheiro de 2 anos de trabalho, ela tinha os 5 anos do curso pagos lá na Moca, na Universidade de São Judas, e então me fazia algumas perguntas sobre a construção, né, de onde, afinal, vêm os materiais e o que nós fazemos com os entulhos. E começamos a fazer algumas pesquisas, e ela trabalhou comigo, ela não pôde vir, até convidei a trazer painel, mas infelizmente não conseguiu. Mas o fato é que ela me presenteou, depois de 2 anos de trabalho, com esse livro de Masaru Emoto, em 2004, em que eu tive conhecimento das experiências dele, em que ele fotografava o que era visto no microscópio a partir das águas congeladas, eram águas limpas, né? Eram águas que, eu não sei se todos sabem, eu vou me alongar um pouquinho, que é muito interessante, porque essa aqui tem uma inspiração muito grande, né? Na verdade, ele colocava em recipientes quantidades de água pura, cristalina, que é o que inspirou o nosso vídeo, né? E essas quantidades de água, elas eram sujeitas a intervenções do tipo, algumas palavras, algumas músicas, e que variavam sua harmonia do ponto de vista positivo ou negativo, né? E ele vai colocando isso no congelador, ela se cristaliza, e aí, com o microscópio, ele começa a documentar, fotografar os resultados, né? Então, isso está no livro. Hoje, ele é falecido, tem uma fundação, e esses cristais, eles registraram, eles realmente têm formas, né, muito claras, e quando as palavras são positivas, são construtivas, as músicas são harmoniosas, nós temos um resultado parecido com esse, que vai variar como num caleidoscópio. Quando
as palavras são negativas, são ofensivas, são agressivas, são ameaçadoras, ou temos músicas aquelas que agridem os ouvidos, que a harmonia realmente não funciona muito bem, né? Que dá um sentimento até de angústia, passa a ter outras imagens, os cristais, né? Então, não vou me alongar sobre isso, mas foi uma coincidência muito feliz também, né? Que o nosso cientista, Robson Rodovalho, que coincidentemente é um bispo, né? Então, esse é o outro lado da sua personalidade, porque nós temos múltiplas ações e múltiplas missões, né? Tem um livro muito interessante que saiu o ano passado, né? Há 2 anos atrás, sobre a questão da física quântica e a espiritualidade, né? E nesse livro ele justamente também faz referência aos trabalhos de Masaru Emoto, né? Então, nós até tentamos aqui na livraria colocar esse livro na nossa sessão de autógrafos, mas não nos foi concedida, professora, infelizmente, por conta da faceta religiosa, né, diga-se assim, entre aspas, do nosso cientista bispo Robson Rodovalho. Então, foi uma pena muito grande, né, assim, que não conseguimos difundir essas questões, porque sabemos que o universo, assim como lembrou o professor Marcos, tem os vegetais, né, tem os animais, tem tudo que faz parte da natureza, né? E dentro dessa natureza, nós temos também as ondas eletromagnéticas que nos permitem ter microfones sem fios, ter controle remoto, uma série de coisas, né, que em tempos mais antigos seriam consideradas feitiçaria, né, diga-se de passagem. Então, a física quântica e a ciência ainda tem muito, muito a nos revelar, né? Então, inspirada pelas questões, né, que o nosso professor Dr. Robson Rodovalho, que inclusive fez os seus estudos nos Estados Unidos, na área de física nuclear, né, era um professor da Universidade Federal de Goiânia, e que tem uma carreira também acadêmica dentro da sua história, né? Dentro da documentação que ele produziu, ele também foi convidado aqui e tivemos a liberdade de colocar, né, como líder que sou da nossa organização, né, colocar também o nosso logotipo aqui, na nossa Carta da Água, né, de maneira que as organizações não governamentais, assim como o Instituto Construir, que teve que se retirar antes do final por um outro compromisso, também firmou e apoiou. Então, na verdade, essa carta ela tem que se programar, se propagar, né, por vários territórios, não só acadêmicos e científicos, mas civis do nosso país e do mundo. Então, eu gostaria de pedir ao nosso físico quântico, professor Dr. Robson Rodovalho, uma saudação e uma manifestação, por favor. Eu quero, primeiramente, dizer boa noite a todos. Quero me desculpar por não ter conseguido participar de todo o seminário, parabenizar a mesa, todos os representantes, a nossa professora, Saide, e também todos os professores e alunos que aqui estão. E a iniciativa da Carta da Água. Eu acho que nossa civilização, especificamente nossa geração, tem uma grande missão com o nosso planeta e com a nossa existência, que é ser a primeira civilização capaz de encontrar a chave de manter o desenvolvimento com responsabilidade à nossa mãe natureza, com a responsabilidade de encontrar o equilíbrio completo do ponto de vista ecológico e do ponto de vista da natureza, muito mais do que ecológico, mas de uma verdadeira visão da existência que transcende muito apenas os aspectos da matéria. O trabalho do professor, que você citou, das fotografias da molécula da água, dos cristais da água,
E como eles respondem à nossa relação humana, foi o primeiro, um pioneiro nisso, mas não é o único. E veio para ficar. Eu acho que todos nós estamos acompanhando cada dia conclusões empíricas da ciência que estão assombrando até então as nossas chamadas leis conhecidas da física clássica, que nos dava tanta segurança e tanta certeza, e hoje nós adentramos no universo da física quântica, levando a gente para desvendar um véu de existência muito além daquilo que nós imaginávamos e pressupunhamos, né? Agora, na semana passada, foi aí o motor, né, que praticamente sem fonte de energia. Então, isso não está assombrando todo mundo. Como é que pode uma coisa dessa? Voltando para o aspecto da água, quando eu tive o privilégio de ter sido deputado na Câmara Federal, um mandato apenas, não quis voltar, eu tinha tanta missão aqui fora, e eu fiz, durante o meu mandato, um mapa de contaminação das áreas brasileiras. É o único mapa completo que tem, está na Câmara, está na Comissão de Meio Ambiente, disponível. E 98% desses ambientes diz respeito à água. Nós sabemos que a China hoje está praticamente com as suas águas doces todas contaminadas. E outras nações, e o Brasil caminha, e contaminados por grandes corporações. Ou seja, nós não aprendemos a fazer desenvolvimento respeitando a nossa mãe natureza, respeitando a vida. Porque a água é vida. O que nós estamos descobrindo é que essa matéria, esse silêncio do universo, isso não existe. O universo é vivo, em todos os aspectos, todos os sentidos. Por mais que a gente não consegue, mas não existe nada vazio no universo, não existe essa relação, é uma relação absolutamente real, e a gente tem que aprender a viver e conviver com esse novo quadro, que a gente aprendeu a trabalhar. Nós somos uma espécie privilegiada, e o restante está aí para a gente usar e abusar, e pronto. Só que a vida não nos permite isso. Nós estamos, evidentemente, constatando que é muito mais profundo a visão de existência de mundo que temos que fazer. E daí, não é, vai um pouco, talvez, até do meu viés religioso, porque eu acho que a sociedade tem que usar de todas as armas para comunicar com a própria sociedade, com os nossos irmãos, nossa espécie. Né? Eu vou chamar que todas as igrejas participassem desse debate, de uma vida muito mais ampla, muito mais plena, de uma visão maior, com maior respeito à nosso ecossistema como um todo, e esse esforço de transformar essas cidades como São Paulo, monstruosidades que hoje já temos, é um fato concreto, e todas as ciências têm que contribuir para encontrar esse caminho. Aí entra a matemática, entra a física, entra a arquitetura, entra a teologia. É um esforço, e olha se conseguimos. Olha se conseguimos reverter. Porque do jeito que as coisas estão, eu pessoalmente, uma conclusão muito minha, eu tenho medo que a gente tenha perdido o ponto de equilíbrio. O ponto máximo, né, de equilíbrio, e que, oxalá, a gente consiga fazer aí um esforço monstruoso em todas as áreas, com todos os segmentos da sociedade, para a gente construir uma nova visão de vida e de existência, né, e com muito mais sensibilidade que a própria existência demanda para a gente. Então, eu agradeço muito, né, e gostaria de participar e sempre somar naquilo que pudermos com as nossas organizações, nossos focos, nossa visão de mundo e de existência. E o meu esforço pessoal não estou mais na sala de aula como professor, fiquei 20 anos, mas hoje eu sou um pesquisador e viajo o mundo dando uma pequena contribuição para essas duas vertentes, de que a vida, a existência, a ciência e a espiritualidade são apenas duas asas que podem levar um pássaro a alcançar lugares altos. E sem uma delas a gente não vai ficar ali. Eu acho que a própria vida mostra isso para a gente. Desde as equações matemáticas mais exigentes até as conclusões mais simples, a gente vê o mundo, toda a construção desse universo maravilhoso apontando para isso. Então, eu respeito muito as opiniões dos amigos, colegas, companheiros, nem todo mundo partilha dessa visão de vida com viés transcendental.
mas eu estou muito satisfeito com as minhas conclusões e passo com muita convicção para as demais gerações aquilo que eu acredito. E nesse quesito, uma das principais características do respeito pela natureza mais que o respeito, é saber correlacionar, saber viver conversando com essa natureza viva, da qual a água seria o sangue do sistema, como o nosso sangue nos mantém vivo. Obrigado. Tem um outro compromisso, né, de uma cerimônia também aqui em São Paulo, e que vai ter que se retirar. E aproveito, muito obrigada, Miriam, pela sua presença. E eu peço ao senhor Mário Yoshinaga, que também deve ter enfrentado assim, um trânsito terrível, né, pelos horários, e que vem também de outro município, é o nosso presidente da Associação Doutores de Cidades, uma associação multidisciplinar que congrega, né, pessoas de vários campos de trabalho. Então, a compor a mesa e fazer a sua saudação para que a gente possa fazer o encerramento. Obrigado. Bom, chegando nesse horário aqui, eu sou praticamente um mero passageiro de táxi, né? Que lutou desesperadamente para chegar aqui no horário e nós não conseguimos, né? Como eu estou morando no interior, eu me desacostumei com esse negócio, né, congestionamento aqui em São Paulo. Mas, posso falar uma coisa? Da outra vez, nós organizamos um curso, né, chamado Águas e Urbanismo. E procuramos, naquela ocasião, para reunir as pessoas que estavam envolvidas com o problema da água. Pegam engenheiros, sanitaristas, né, engenheiros que construíram usinas hidrelétricas, portanto, com represamento, né, engenheiros que colocavam água em dutos para distribuir na cidade, recolhiam em forma de resíduos, esgotos, tratamento. Foi um curso muito interessante, né? A gente está dentro de uma equipe, né, ligada pela água, na verdade, né? E uma das coisas que a gente colocou naquela ocasião foi que a nossa preocupação era com a água, seja pelo excesso, seja pela carência. Né? E no momento que você não tem o excesso e não tem a carência, você desperdiça. Você não considera que aquilo é a coisa mais abundante do mundo, está disponível, nunca vai terminar, e assim por diante. Então, é toda uma visão que a gente tem que ter dessa natureza, né? De forma que a gente entenda realmente o que vem a ser esse elemento água. No momento em que, hoje, se fala que existem rios aéreos, né, que circulam pelas nuvens de um estado para outro, né? Existe toda uma captação de água no ar, como alguns países estão fazendo, um sistema que capta, a partir da umidade, capta a água que ele precisa, né? Então, tem um monte de coisa que realmente que a gente ainda não está acostumado com essa água. E a hora que eu vi que estão estendendo esse curso aqui, eu falei, poxa vida, nós temos que ter este curso e talvez muito mais pela frente, né? E, talvez reunindo até mais pessoas que envolvam, às vezes, até assim, aspectos psicológicos de excesso, de falta de água, né? Outros aspectos sociológicos, antropológicos, né? Como a gente costuma ver na nossa entidade que nós organizamos, o Doutores de Cidade, que pretende reunir todos os tipos de profissional que tem uma ligação com a cidade, né? E de que forma eles estão trabalhando para melhorar ou piorar essa situação na cidade. Às vezes um profissional, com a melhor das boas intenções, ele faz uma intervenção
que na visão dele, do lado dele, ele foi excelente, né? Como às vezes a gente ouve dizer assim, o professor fala, olha, eu tive uma aula que foi um estouro, muito bom, mas ninguém entendeu nada. Então, na visão dele, ele deu uma aula excelente. Mas como resultado, não foi uma aula excelente, né? Ele organizou, ele expôs os slides, fez toda a apresentação, a mímica, enfim, tudo foi perfeito. Só que não conseguiu nenhum resultado. Acho que é por aí. Não quero falar muito, porque eu cheguei atrasado, não tenho esse direito. Muito obrigado. Mário chegou, né, Mário? Chegou. Então, Mário foi nosso companheiro também lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, na gestão passada. Eu cumprimento também o conselheiro Cláudio Mazetti, né, ainda é conselheiro, né? Não, aqui também foi na gestão passada, você está também assistindo, né? E realmente agradeço muito, queria passar a palavra agora para a nossa equipe, né, nossa tropa de choque, né, na retaguarda, o professor Bruno Roberto Padovani, né, e no ataque, né, o Marcos Pariusi, que é o presidente do Instituto IDEA, que nos proporcionou, né, a operacionalização desse evento, que foi realizado em parceria justamente com o Conselho de Arquitetos de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, que propiciou condições, né, de termos tradução simultânea, de uma série de coisas que foram em benefício para o evento, para o seminário. E depois eu vou pedir a palavra de volta para vocês, tá, Bruno? E darei o término. Então, vamos passar para o Marcos Pariusi, por favor, pelo Instituto IDEA, agradecendo, né, desde já todos os esforços, né? Teve um momento que um ficava nervoso, o outro acalmava, e vice-versa, né? Era dupla dinâmica. Então, vamos lá. Bom, eu não vou falar sobre águas, que todo mundo já falou, só tem especialista aqui, e quem menos entende sou eu. Apesar da água fazer parte do meu jogo, mas não vou falar sobre água. Eu só quero agradecer, gente. Eu quero agradecer a confiança do professor Bruno, da SAID, e de outras, do Conselho de Arquitetura, de todo mundo de ter me proporcionado o prazer de organizar esse seminário. O professor Bruno, em 2006, passou a batuta do Instituto IDEA para mim. Eu sou presidente até agora, né? E ele me convidou para fazer o tal 2010, 2012, 2014. Mas esse ano eu posso dizer que esse foi um dos melhores no tal que eu tive a honra de ajudar a organizar. Pela qualidade dos palestrantes, pela qualidade das pessoas aqui presentes, que vieram, que assistiram. Quero agradecer a todos, o nosso grupo de voluntários, né, Daniel, que falou bastante, né, e da nossa equipe toda de apoio. E, Bruno, eu gostaria de agradecer. Então, foi uma ideia, foi no tal 2010, 2012, 2014 e agora 2016. Muito obrigado pelo trabalho que você teve lá. Bom, eu comecei a falar na mesa da abertura que me sentia muito emocionado, um pouco aliviado que tínhamos conseguido chegar até aqui. Nesse momento me sinto pouco emocionado e muito aliviado que chegamos ao fim do evento. Saindo, membros da mesa, amigas, amigos, colegas queridas e queridos, eu só posso agradecer. Todos que apoiaram esse entendimento, todos que ajudaram, Ideia, Daniel, os meninos da FAO, Eliana, procurando desesperadamente patrocínio num ano tão difícil. A Paula, fazendo seus design gráficos,
meus amigos desse domingo, Falo, está aqui conosco mais uma vez, graças a Deus. O pessoal lá do som, aqui conosco. Todos que estão aqui. Todos que participaram desse evento, todos que estão nos assistindo na internet. Pela primeira vez, o evento está sendo transmitido mundialmente, abertamente. A Terra está nos ouvindo. Eu queria agradecer evidentemente, como Nutal, todas essas entidades, né, que estão aqui nos apoiando. Até antes disso, nossos convidados, né, que eram de longe 4 grandes convidados. Cada um deles virou um amigo, uma amiga. Eu fiquei literalmente abismado pelo conhecimento, pelo que cada um de vocês trouxe para esse evento. Cruzando o oceano, vindo com muito ânimo e trazendo informações para nós que são valiosíssimas. Porque é neste encontro de know-hows é que a gente pode achar saídas. Então, meus queridos Federico, Great, David, e Joris, querido, que representa a nossa grande mestre que nos deixou, não é, Rui? A nossa grande mestre internacional brasileira, porque Zaha Hadid já disse que se inspirou muito nos arquitetos brasileiros e no Oscar Niemeyer, a quem ela tanto admirava. E a arquitetura brasileira, não é? Abílio, você está aqui para assinar embaixo, né? Certamente uma das grandes arquiteturas, dos grandes urbanismos que tem no mundo. E paisagismo, então, nem se fale. O IDEA, querido. Marcos, em 92, quando o Nutal foi criado, o IDEA foi criado. E se estou aqui, um pouco encerrando o meu ciclo no Nutal, eu lembro do início do IDEA, que foi muito difícil, mas muito mais difícil do que foi o Nutal, porque eu tinha o Nutal já preparado pelo Serra. Então, eu espero que minha terceira aventura, agora, em algo novo, ou algo já estruturado e trabalhado, seja mais fácil ainda, daqui para frente. Queria me dizer muito feliz com a presença de um grande homem aqui conosco. O Dr. Robson Rodovalho é não só um cientista importante, com mais de 70 publicações, entre livros voltados às ciências e livros voltados à fé. O que mais me impressionou, eu li alguns, foi Ciência e Fé, que recomendo. Eu fiz uma promessa ao Dr. Robson, que admiro não só por causa dessas questões, mas porque, especialmente, é um grande compositor e um grande cantor. E adoraria até ouvir a voz dele agora hoje, encerrando esse evento, com o louvor dele. Mas eu queria dizer que eu prometi a ele, num evento lá na Sala Nossa Terra, que a SAID me levou, participei do culto, e no final do culto me aproximei a ele, ele tinha acabado de falar, e ele me disse: professor, precisamos aproximar a universidade à fé. Precisamos. Eu falei: sim, senhor, faremos isto. E fizemos isto. Porque o que a gente promete, a gente tem que cumprir. Senão não é gente. Bom, a fé nos traz luz sobre os grandes mistérios que ainda temos que descobrir. Eles se manifestam através de milagres. E vocês vão dizer: Bruno, que milagres? Bom, tivemos um, agora há pouco, maravilhoso, que me tocou profundamente. Um dos nossos gênios da arquitetura brasileira, aqui presente, Rui Otaki, mostrou um mapa
dos subsolos do estado de São Paulo. E neste mapa, as fontes do rio Tietê nascem em solo cristalino. Não sabia disso. Juro por Deus, não sabia. Said, você sabia disso? Quando fez a música? Quando escreveu a letra? Cristalinas águas? Bom, então está aí um milagre para todos. Queria terminar lembrando uma pessoa que me explicou como podemos salvar o planeta. Não está mais entre nós, aqui no plano terreno, mas está conosco, agora, porque ele desceu agora para conversar comigo. E o nome dele é Bucky. Os americanos chamavam Bucky, um homem que se chamava Richard Buckminster Fuller, que foi o primeiro a construir aquilo que havia sido teorizado, mas nunca havia sido executado, uma geodésica. Bucky veio aqui a convite das BEA, e num evento das BEA, nos anos 80, antes de morrer, ele me disse uma coisa fantástica. Eu quero compartilhar com isto e com os nossos telespectadores distantes. O Bucky disse, naquele momento, no meio da crise dos mísseis, na Guerra Fria, ele disse o seguinte: a humanidade está perante um exame de maturidade. É agora ou nunca. Se conseguirmos superar a possibilidade de uma guerra atômica que vai extinguir a nossa raça e deixar, portanto, para outras raças do universo a missão, então, paciência. Porém, se nós conseguirmos superar, se nós conseguirmos, ao juntar forças, ao estarmos unidos, estes dilemas, então a missão vai se cumprir. E qual era a missão que o Bucky me disse? Ele falou, sendo cientista como o Dr. Robson, que existe uma teoria, a segunda teoria da termodinâmica, que diz que em um ambiente fechado há uma perda crescente de energia. E isto leva a um processo que os cientistas chamam de entropia. Entrópico, aquilo que perde energia, que se torna monótono, que se torna previsível. A Terra tem o clima mais imprevisível de todos os planetas do Sistema Solar. É um milagre da natureza. E que o Bucky falou, por que nós vamos salvar? Não só o nosso pequeno planeta, mas também o universo. Porque se Einstein estava certo, ele era meu amigo, o universo é uma entidade fechada. E, portanto, está havendo perda de energia, de uma forma muito grande. O nosso Sol está perdendo energia. Daqui a 500 bilhões de anos, isto é, uma oitava parte do tempo da existência da Terra, o Sol vai, não digo engolir a Terra, mas vai ter engolido já Mercúrio e Vênus. E vai esquentar esse planeta, um ponto que nada daquilo que nós realizamos. O Brunelleschi, o Le Corbusier, o Oscar Niemeyer, o Rorotaki, ou o que o Bruno Padovano fez, ou que o... Nada, nem esse prédio, nada vai sobrar. A Terra vai voltar a ser uma bola de fogo e depois vai se extinguir, junto com o resto. Ele disse o seguinte, Bruno, não falou Bruno, mas está falando Bruno. É o seguinte, sem energia, o universo entra em colapso. Nada que existe na natureza existe por acaso. Todas as formas da vida têm um porquê, estarem lá. Tem uma explicação. É isso que a ciência faz. Explica essas coisas. Então, se tudo é explicado, se tudo pode ser compreendido, então
A inteligência humana tem um significado natural. Isto é, ela representa aquela partícula, aquele anticorpo dentro de um universo que está fechando sobre si mesmo, está perdendo energia. É a força capaz de não deixar isso acontecer. Vocês vão dizer, mas é impossível. Eu vou dizer, impossível é possível. O Robson escreveu um livro sobre isso. Fez uma música maravilhosa com esse título. Então, nós pequenininhos, nós humanos, temos uma sentido divina para manter este universo em equilíbrio energético. Isso passa pelas águas, passa pela Terra, um planeta que foi erroneamente chamado de Terra, que é quase todo água, pelo menos por fora. Na verdade, é uma bola de fogo, encoberta por terra e por águas. Como chamar um planeta assim? Como chamar um planeta que nos dá essas oportunidades? Que nos traz essas milagres? Que são a vida. Então, essa é a nossa missão. Ficarmos cada vez mais inteligentes. Nós já demonstramos que somos capazes de dominar o átomo para o bem e para o mal. Então, se nós somos capazes de dominar o átomo, a natureza quis que nós soubéssemos isso. E quem pode ter o grande mistério da existência nossa e da própria natureza. Então, essa é a nossa missão. Cuidarmos da nossa terra. Permitir que ela consiga superar as dificuldades atuais, com os projetos, as belezas que nós vimos. Esses 2 dias, lá embaixo na exposição, vindo de todas as partes do mundo. Esse é o nosso papel. Salvar o nosso planeta. Esse é o primeiro momento. Salvando o nosso planeta, teremos que salvar o Sol. Porque o Sol está perdendo energia. Todo dia. E se tornando uma estrela vermelha, está aumentando de tamanho e se reduzindo no seu núcleo. 500 milhões de anos nos separam do desastre. 1 bilhão de anos o desastre terá acontecido. Agora, 500 bilhões de anos. Nós temos tempo. Tempo não falta. Precisamos apenas ter boa vontade. E agradeço por toda a boa vontade de todos aqui. Boa noite a todos. E a todos. Eu vou pedir para você buscar a nossa música Cristalinas Águas, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que nesse tempo foram 2 dias, 3 dias, como alguns que chegaram antes, né? Como Rich, Joyce, Frederick, que não conhecíamos. Frederick sim, né? Mas os outros, David, foram pessoas que entraram nessa história, vieram por uma série de coincidências, por interesses temáticos, e que, na verdade, como falou o Bruno, se transformaram em amigos nesse processo. E qual é a grande aliança que nós temos aqui? Né? A aliança com esse planeta, com as suas águas, com a sua natureza. O fato de se olhar a natureza e procurar as suas formas, mesmo naquilo que não pareça tão paisagístico, tão ecológico, já traz o olhar do arquiteto sobre aquilo que se revela uma criação que não foi humana, é uma criação que antecede a humanidade. Então, o fato de olharmos essa criação que antecede a humanidade com os nossos olhos seguros de que temos apenas uma certeza, de que somos parte dela e que não conseguiremos realizar
tudo o que acontece, né? Sempre a previsão de tempo está errando, nunca acerta aqui nessa cidade, por exemplo. Então, nós não temos realmente determinados poderes que pensavam os romanos e alguns povos quando foram detonando e fazendo coisas, talvez sem a consciência que nós temos que ter hoje. Então, a nossa obrigação, como gerações mais recentes, né, de uma raça, como diz o Bruno, que vai se alterando e que achamos que está melhorando, e ainda com muitos problemas de compreensão entre seres que teriam que ser irmãos, né, através das suas guerras. Na verdade, a nossa batalha é a batalha para que possamos melhorar e sarar a nossa terra. Então, esse seminário faz parte de algo muito maior, de uma missão que também o laboratório, em alguns diálogos, se incumbiu de propagar, né, questões da sustentabilidade, não só como uma palavra da moda, que já faz tempo, né, décadas, mas tentando trazer pequenas soluções através do que nós podemos fazer, com ênfase para arquitetura e urbanismo, que é o nosso campo, trabalhando com outros campos, com outras visões, de uma maneira interdisciplinar, para poder produzir uma nova versão desse planeta. Então, as questões estão colocadas. Como falou o professor Bruno, o seminário é aquele momento que nós estamos semeando, né? Nós estamos trazendo em todos esses diálogos sementes e trabalhamos com muita amizade, com muito respeito, várias vertentes, né? Recebemos contribuições de pessoas que são veteranos, como o arquiteto Rui, que aqui veio nos brindar com uma conferência linda, de que o Brasil também tem coisas bonitas a mostrar, né? E eu queria, nesse momento, por impossibilidade da arquiteta Rosa Grena Plias, que já tem uma idade avançada, que não conseguiu estar aqui hoje conosco, fazer a entrega de uma placa de homenagem a ela, para a arquiteta Nina Weisman, que é a atual presidente da associação, que foi fundada por essa mulher, que na década de 70, entre tantas e tantas obras de concreto, entre tantos e tantos desastres ecológicos pronunciados e realizados nesse país, brigava pela ampliação das nossas áreas verdes, pela ampliação do espaço das águas nas suas bacias de retenção naturais, que seriam parques urbanos, desde o início da sua carreira, desde que saiu na década de 50, da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também. Então, eu entrego para a arquiteta Nina Weisman a placa de homenagem à arquiteta Rosa Plias, com muito carinho, em nome do nosso seminário. Então, agradecendo novamente a todos pela imensa paciência, porque estamos aqui numa jornada longa, né? Ontem também, com a conferência magistral, né, do Joyce, e todas as outras, das pessoas que vieram de longe, né, nos brindar com as suas presenças. Até o cônsul da Bélgica ficou tão surpreendido, né, com tantas pessoas daquele país aqui presentes, e veio à mesa de abertura, foi até uma surpresa. Então, agradecemos a esse país de águas tão limpas, né, que nos traz um exemplo, mesmo com as estruturas portuárias, do carinho e da relação de seus habitantes com as suas águas, que permite que tenham as praias de areias brancas, que Frederic mostrou em alguns casos próximos também da Europa, que possamos continuar esse trabalho através dessas sementes que foram aqui lançadas, e que continuemos com a nossa rede, que
que continuemos trabalhando através das organizações. Sabemos que a Federação Nacional dos Arquitetos, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a Associação dos Escritórios, que já não está, a Associação Doutores de Cidades e a nossa Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, são associações que congregam arquitetos e urbanistas que são fiscalizados pelo nosso conselho profissional e que têm o dever de melhorar a qualidade dos nossos espaços e do nosso planeta, nos seus projetos. Então, queria agradecer a presença de todos, especialmente aqui ao Marcos Buckwitch, que representa a Universidade de São Paulo nessa mesa, e ao Marcos do Instituto IDEA, pelos grandes esforços que empreendemos juntos nessa jornada que ainda para nós continua com o encerramento de todas as questões. Então, eu queria agradecer e fazer um encerramento desse nosso trabalho, que é o Seminário Nutal 2016. A todos uma boa volta para as suas casas, né? E que todas essas reflexões produzam multiplicações de tudo que foi visto e aproveitado aqui e das boas notícias que vieram de lá da Bélgica e também da França, né? Então, pedimos agora que a mesa possa ser desmanchada, né? E então seria isso, com a presença do nosso Abelio Guerra e da Vitruvos também, né? Marcado, pedindo que propague o seminário. O seminário foi gravado pela Universidade de São Paulo através da FAO, foi passado também na webstream, vai ficar uma gravação, e teremos disponibilizados no site todos os materiais em breve, inclusive o resultado também das avaliações da exposição. Quem não visitou, por favor, visite lá embaixo a nossa exposição de projetos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Senhoras e senhores, queremos aproveitar esse finalzinho, avisar que o acervo das pranchas da Expo Nutal estará disponibilizado no sítio oficial do evento, bem como os artigos científicos dos palestrantes e conferencistas. Senhoras e senhores, neste evento, recebam nossos agradecimentos pela presença e pela brilhante participação de todos. Muito obrigado e muito boa noite.